Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre herança no C#. Então vamos voltar para o nosso exemplo do sistema bancário. O cliente passou a seguinte informação para a gente, que no banco também tem contas do tipo poupança. Essas contas poupança, elas podem render juros utilizando uma taxa variável e de acordo com o saldo da conta. Então vamos fazer aqui o código para atender essa especificidade do cliente. Então, vamos na nossa conta corrente. Vou criar aqui, antes do depositar, vou criar um método novo para render juros. Então, public void, que eu não preciso retornar nada, vou chamar de render juros. Esse método, ele vai receber um double, que seria a taxa, o valor lá da taxa de juros, e ele vai render juros. O que é que seria render juros? Seria eu pegar o meu saldo e somar o meu saldo rendido com essa taxa. Seria algo nesse sentido aqui. Saldo recebe saldo mais saldo vezes a taxa. Ou então eu posso colocar aqui mais igual saldo vezes a taxa. Por exemplo, se a taxa for de juros for 10% para render, então ele vai pegar o saldo atual, multiplicar pela taxa. Se fosse 100, 10% seria 10 e vai acumular no meu próprio saldo. Em algum momento lá no sistema, ele automaticamente pode chamar esse render juros e fazer. Então, o funcionamento do render juros é essa. Eu coloquei isso dentro da nossa conta corrente. Só que, não sei se vocês perceberam, eu tenho um problema aqui. Coloquei na nossa conta corrente, só que no requisito, a cliente falou que é só poupança que renderia juros. As contas correntes normais, então, não vão render juros. Então, eu não posso vir aqui, usar a minha classe conta corrente, colocar o render juros e achar que ela é uma poupança. O que é que eu poderia fazer? Eu poderia, uma forma que programador inexperiente faz. Vem aqui, cria uma propriedade, por exemplo, uma propriedade string tipo, e coloca aqui para verificar, olha, se o meu se o meu tipo for igual a poupança, quando eu criar um objeto da classe corrente, eu vou ter que informar um tipo, falando se é poupança ou se é conta corrente normal mesmo. Aí eu viria aqui e colocaria o saldo fazia o render juros só se o tipo fosse poupança. Se não fosse poupança, eu não faria nada. Ok, funcionaria, mas não está legal o nosso código. Imagina que se eu tenho 10 tipos de conta diferente, poupança, há alguns outros tipos lá no meu banco específico. Alguns vão render juros, alguns não vão. Então eu tenho que ficar colocando, teria que colocar um if para cada tipo que vai. Por exemplo, alguns às vezes o depositar é diferente, o sacar é diferente, aí eu teria que ficar colocando if de tipo dentro do meu código todinho, e se eu esquecer num lugar, vai ficar complicado, o código fica muito complexo, e não é uma boa prática você programar orientado a, isso, a flag. A gente chama isso aqui como se fosse uma flag. Você ficar toda hora fazendo if para fazer uma coisa e if para fazer outra. Normalmente tem alguma solução melhor do que isso. Então, não vamos usar tipo. Outra solução que eu poderia fazer aqui seria
criar uma outra classe. Se eu tirar aqui o tipo, criar uma outra classe que represente a poupança. Só que a poupança tem tudo que tem na conta corrente. Então, vamos criar essa nova classe. Aqui, banco, adicionar classe. Vou chamar ela de poupança. A poupança, vou colocar aqui logo public. A minha poupança, ela tem agência, ela tem número, ela tem saldo, ela tem titular. Vou pegar aqui o validar. É só essa parte inicial. Copiar e colar, porque toda minha poupança eu quero que ela seja igualzinha uma conta corrente. A diferença é só o render juros. Então, o que é que eu faria? Eu pegaria, copiaria tudo que tem aqui na conta corrente, o construtor não, porque construtor é individual, mas eu viria aqui com depositar, com sacar e com transferir, eu copiaria e colaria aqui na minha poupança. Deixa eu só tirar o render juros do da conta corrente, que agora a conta corrente não tem mais render juros porque ela não rende juros, então não vai ter lá. Aí eu colocaria o render juros, eu copiaria os outros métodos também, não vou copiar aqui agora, só para que a gente vai ter uma outra solução é melhor. Aí eu teria o render juros aqui também. Aí eu criaria construtor, os métodos depositar, copiar, colar também. Só que aqui eu tenho um outro problema agora quando eu faço esse tipo de abordagem. Qual é o problema desse tipo de abordagem? Repetição de código. Então, você pode reparar no seu código, se você está repetindo muito código, a não ser que seja algo intencional, normalmente é algum problema no seu código. A orientação a objetos, ela te dá mecanismos de você não precisar ficar repetindo código de um lugar para o outro. E qual um outro problema que acontece com repetição de código? Então, minha conta corrente tem agência, minha poupança tem agência, eu estou fazendo validação de agência aqui dentro da minha conta corrente, eu estou fazendo validação de agência dentro da minha poupança, e se mudou a regra de validação de agência, aí eu viria aqui, mudava, e se eu tivesse 10 tipos de conta diferente, eu teria que ir em cada conta diferente mudar a validação. Se eu esquecesse de mudar essa validação de agência dentro de uma delas, aí o meu sistema ele ia ficar inconsistente. Provavelmente depois ia causar erro em algum momento. O ruim de repetição de código é isso, que você tem que lembrar, sempre que se altera uma coisa que ela está repetida, você tem que lembrar de ir em qualquer lugar onde tem essa repetição e mudar. Então, pessoal, repetição de código não é algo legal para a gente ter dentro do nosso código. Para evitar essa repetição de código, o C# e toda linguagem orientada a objetos, ela tem um mecanismo que a gente chama esse mecanismo de herança para poder evitar repetição de código. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, vou deixar só o render juros porque é algo específico da classe poupança, só a poupança vai render juros, e eu quero falar que tudo que tem lá na classe conta corrente, que seria isso aqui, os atributos, os campos, as propriedades, os métodos, eu quero falar, olha, eu quero tudo que tem dentro lá da conta corrente, eu também quero que tenha aqui na poupança, porque ela em vez de eu precisar ir lá e copiar o código, eu quero falar, não, ela vai ter tudo que tem lá. Como é que eu faço? Eu faço herança. Então, para eu dizer que a poupança ela vai herdar, por isso que chama herança, ela vai herdar tudo que tem na classe conta corrente, eu coloco o nome da classe, depois do nome da classe eu coloco 2 pontos, e aqui na frente o nome da classe da onde ela vai herdar. Então, quando eu coloco esses 2 pontos aqui, eu estou dizendo, olha, a classe poupança vai herdar
tudo, as propriedades, os campos e os métodos da classe conta corrente. Então, quando eu faço herança, eu não preciso vir aqui copiar e colar o que tem dentro da conta corrente. Ela já vai estar herdando automaticamente. O compilador do C Sharp, ele vai saber que tem tudo aquilo sem eu precisar ficar digitando. Qual é a vantagem? Agora, se mudou a regra de validação de agência, eu venho aqui, mudo nesse pedaço e vai estar válido tanto para conta corrente quanto para a poupança, porque a poupança vai herdar aquela implementação da propriedade de agência. Então, ela herda tudo que tiver na classe conta corrente. Se eu modificar alguma coisa na classe conta corrente, ela modifica automaticamente para a classe poupança, porque ela vai estar herdando. Professor, está dando erro aqui ainda, é porque tem uma outra questão que diz respeito a construtores quando eu tenho herança. Vamos voltar nos slides. Então, vou só recapitular aqui a parte da herança. Quando eu falo de herança, eu tenho alguns termos que são usados aí dentro da orientação a objeto. Eu tenho a ideia da classe mãe, ou posso chamar a classe mãe de superclasse, ou chamar ela de classe base, que é a classe da onde vai pegar as informações. Ou eu tenho a classe filha, a subclasse ou classe derivada, que é a classe que vai herdar da classe mãe. Então, às vezes, eu posso usar qualquer um desses termos, vocês têm que saber classe mãe, qual é a classe mãe, e classe filha, subclasse ou classe derivada, qual é essa classe. Então, no caso nosso, a conta corrente é a mãe, ela também é a superclasse ou a classe básica, isso aqui significa a mesma coisa. E a poupança eu posso chamar ela de classe filha, de subclasse ou de classe derivada. Quando a gente faz herança, a classe filha ela vai herdar os membros. Quando eu falo membros, eu estou falando de campos, métodos e propriedades da classe mãe. Não herda construtor. Construtor é algo que não é herdado. Então, eu tenho uma regrinha quando eu estou trabalhando com herança e eu tenho um construtor. Essa regrinha é muito importante. Se a classe base tem um construtor, a classe derivada é obrigada a ter pelo menos um construtor, e o construtor da classe derivada ela tem que chamar um dos construtores da classe base. É só quando acontece isso, que é o nosso caso. Vamos lá no código para a gente ver. A minha classe conta corrente, que é a classe base, ela tem construtor? Tem, que a gente criou numa das aulas passadas o construtor da classe base. Então, se ela tem construtor, eu tenho que obrigatoriamente na classe filha ter um construtor. Então, eu vou criar aqui o construtor da classe filha, public poupança. Além de a classe filha ser obrigada a ter um construtor, ela é obrigada a chamar o construtor da classe base. Como é que eu faço isso? Eu, na frente do nome daqui do construtor, eu coloco dois pontos, uso a palavra reservada base para se referir à classe base e abro e fecho parênteses. Só que aqui, nesse abre e fecha parênteses, eu tenho que chamando o construtor da classe conta corrente. O que é que tem no construtor da classe conta corrente? Ela precisa receber uma string para a agência, uma string para o número e um cliente para o titular. Então, eu tenho que obedecer aqui, eu tenho que passar uma string, outra string e um cliente. Da onde é que vem essas informações? Elas vão vir daqui, ó. Eu vou falar que o construtor da classe filha ela recebe uma string que vai ser para a agência, uma string que vai ser para o número e um cliente que vai ser o titular. Então, quando lá no main eu estiver criando
uma poupança, eu vou chamar esse construtor, que a gente já aprendeu, e passar a agência, o número e o titular. Aí eu vou pegar esses valores, em vez de eu fazer isso aqui, ó, deixa eu copiar aqui e colar. Em vez de eu fazer isso aqui, que é pegar a agência, atribuir para a agência, pegar o número e atribuir para número, eu na classe derivada, eu não faço assim. Porque isso aqui já está sendo feito lá na classe base, né? Isso aqui, conta corrente é a classe base, eu já estou fazendo isso na classe base. Então, não tem por que eu fazer essa mesma coisa aqui, repetir. Aí, como é que eu faço? Eu passo isso aqui dentro do base. Eu passo a agência, passo o número e passo o titular. Então, quando tem aqui o base passando a agência, o número e titular, ele está chamando quem? O construtor da classe base. Se eu segurar o Ctrl e clicar lá no base, voltando lá, deixa eu salvar. Se eu segurei o Ctrl e clicar aqui no base, abre e fecha parênteses, ele vai me direcionar para o construtor da classe base, que ele recebe uma string, um número e um titular. Então, é como se eu estivesse chamando o construtor da classe mãe. Aqui dentro, nesse caso, eu não preciso de nada, porque eu já estou pegando essas informações aqui nesse meu construtor e passando elas para a classe base. Então, aqui eu posso deixar vazio mesmo ou colocar qualquer outra coisa que eu preciso, né? Que eu já expliquei na aula de construtor como o construtor funciona. Então, basicamente, o que é um pouco confuso mas qual é a dica aqui? Tem construtor na classe base, você cria um construtor na classe derivada e você recebe os mesmos atributos, as mesmas variáveis que tem no construtor da classe base, na classe base, e passa elas aqui na frente, dois pontos, base, passa elas. Correto? A gente vai ver outros tipos de herança com outros tipos de construtor, aí vocês vão ver outras formas. Essa aqui é é a forma básica de se fazer, vocês podem seguir por enquanto esse exemplo. O que é que seria diferente se a minha poupança aqui, por exemplo, ela tivesse uma propriedade? Teste. Aí o que é que normalmente costuma ser diferente? Se ela também tem uma propriedade e essa propriedade é obrigatória, eu acrescentaria aqui no construtor um int teste. Aí, essas primeiras informações, elas dizem respeito a informações que estão na classe base. Aí eu passo no base aqui. Agora, o teste, o que é que eu faria com o teste? O teste não tem na classe base, é uma informação que só tem na classe derivada. Aí, então, esse aqui eu faria o meu, deixa eu colocar aqui em letra maiúscula, né, para seguir a convenção. Eu faria minha propriedade teste receber a variável teste aqui no construtor. Então, funcionaria assim. O que é específico da classe derivada, eu atribuo dentro do construtor da classe derivada. O que são informações da classe base, eu passo aqui chamando dentro do base. Só que esse exemplo nosso não tem, eu não preciso a isso, mas a gente vai ver em outros exemplos no futuro como é que funcionaria dessa forma. Hoje mesmo ainda a gente vai ver um exemplo como faz disso aqui. Então, deixa eu só tirar aqui, porque a minha classe poupança ela não tem nenhuma propriedade específica. A única coisa que é específica dela é o render juros, que só ela que faz o render juros e a conta corrente não faz, porque não vai ter o render juros lá no conta corrente que eu apaguei quando eu estava explicando lá no início. Então, como é que funciona aqui? Se eu só mostrar para vocês a herança, como o que eu disse é verdade, que a poupança ela vai herdar tudo que tiver em conta corrente. Vocês estão vendo aqui que eu estou dentro da classe poupança, eu não criei nenhuma propriedade,
Então, agência, número, titular, não coloquei aqui, mas eu sei que ela tem porque ela está herdando. A única coisa que ela tem específica aqui é um render juros. Então, vamos lá no programa, no main. Vamos criar aqui um cliente. O meu cliente eu vou aqui atribuir, ele recebe o que? Um nome e recebe também um CPF. Pronto, se eu quiser, posso deixar assim, ou se eu quiser atribuir também um telefone, que seria um campo opcional, eu uso aqui, abro e fecho chaves para usar o inicializador de objetos e coloco aqui telefone, um valor para o telefone, né? Eu espero que vocês entendam que quando eu estou usando o new e eu abro e fecho chave depois, quer dizer que eu estou usando o inicializador de objetos. Eu só uso o inicializador de objetos se eu for atribuir algum valor aqui que não é obrigatório já estar aqui no construtor. Então, não precisava fazer essa parte do telefone, poderia deixar sem. Aí o telefone ia estar com valor nulo, ia estar vazio. Eu vou criar aqui a poupança. Eu criei o cliente antes, porque a poupança tem o titular, ela precisa do cliente, né? Então, poupança P1 recebe new poupança. Poupança tem o construtor, né, que recebe uma agência, um número e um titular. Eu posso passar aqui o valor direto, ou poderia passar uma variável do tipo string, já com esse valor, se eu estivesse lendo do teclado, por exemplo, do console do usuário, mas aqui eu não estou lendo, eu vou passar então direto. Uma string, uma outra string para representar o número e um cliente que é o titular. Vou passar aqui o cliente que eu acabei de criar. Então, ok, ele passou. Agora, vamos verificar se essas informações que eu passei ele colocou corretamente dentro da minha poupança. Então, vamos lá. CW, eu vou até fazer outras coisas antes. A poupança, ela herda o depositar que tem na conta. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui minha poupança, ponto, depositar e depositar, sei lá, 100 reais. Ela também tem o sacar, porque ela herda. Então, ela tem o sacar, eu posso sacar aqui 25 reais, por exemplo. Posso, e ela tem algo que é específico dela. Posso chamar poupança, ponto, render juros com uma taxa de 10%. Então, eu posso chamar os métodos dela, que ela herda, posso chamar os métodos específicos da poupança e posso acessar as informações da poupança também. Então, por exemplo, se eu mandar imprimir a agência da poupança, eu vou pegar P1.agência. Então, quando eu imprimir, ele vai estar com essa agência aqui. Eu quero o saldo, só o saldo, todas as informações funcionaria. Vou mexer só com o saldo, imprimir só o saldo e a agência para vocês verem. Eu posso imprimir aqui o saldo da poupança. Correto? Aí vocês vão ver que ela de fato herdou, porque apesar de eu não ter colocado aqui que tem uma agência e que tem um saldo, ela vai estar herdando da classe conta corrente a agência e o saldo. Então eu posso atribuir aqui, chamar no construtor, jogar o saldo, posso jogar a agência, chamar os métodos aqui para colocar algo no saldo. Eu poderia até colocar aqui P1.saldo, colocar um saldo inicial nela de 100, por exemplo. Posso fazer isso, porque ela herdou o saldo, então vai funcionar como se fosse uma conta corrente. A única diferença para poupança e conta corrente é, se eu olhar lá na classe, qual é a única diferença? É isso aqui. Então, render juros eu só posso chamar se for um objeto poupança. Se fosse um objeto conta corrente, não teria o render juros. O resto ela herdou, funciona igualzinho. Eu posso vir aqui executar agora.
lá o saldo e a agência. Então, qualquer informação eu poderia imprimir aqui, eu só imprimi o saldo da agência, então está funcionando corretamente. Então, herança, para que a gente usa? Basicamente para evitar repetição de código e deixar o nosso código sem repetição e mais organizado e aproveitar o que tem de uma classe em outra. Só que tem algumas regras que a gente tem que seguir. Né? Depois eu vou falar especificamente essas regras com vocês em uma próxima aula, as boas práticas de quando usar herança e quando não usar. Herança e modificadores de acesso. Até agora a gente já tinha na aula de modificador de acesso aprendido o modificador de acesso private e o public. E hoje a gente vai introduzir o que se chama protected. Então, se eu coloco um modificador de acesso em um campo, em um método e propriedade, o que é que significa quando eu estou trabalhando com herança? Se eu coloquei algo na classe base como privado, a classe derivada vai herdar, mas não vai poder acessar diretamente. Se eu coloquei algo lá como público, a classe derivada vai acessar diretamente e qualquer outra classe dentro do meu projeto também vai poder acessar, porque público é público para todo mundo. E se tiver algo que tem na classe base e eu quero dar permissão só para a classe derivada acessar, mas para outras classes não. Aí, nesse caso, eu coloco como protected. Quando eu coloco como protect algo que somente a classe base e a classe derivada vai ter acesso direto, as outras classes não. É um modificador de acesso bem comum dentro da orientação a objetos, é o protected. Protected quer dizer que ela está protegido, que é só a classe base e a classe derivada que tem acesso direto. Então, basicamente é isso quando eu estou trabalhando com o modificador de acesso em herança. Vamos dar uma olhada lá no nosso código. Na conta corrente, eu tenho esse campo, ele é privado. Agência, underline agência. Se ele é privado, eu só posso acessar ele aqui dentro de conta corrente. Se eu for lá na minha poupança, aqui, por exemplo, eu tentasse, só um exemplo, eu tentasse acessar o underline agência e fazer alguma coisa, recebe 007, ele não vai dar permissão. Ele está falando ali que é inacessível, porque é privado. Privado eu só posso acessar dentro da própria classe. Mas ele é herdado, porque a minha conta, a minha poupança, vocês viram aqui lá no programa, quando eu imprimi a agência, ele tinha o valor de agência lá armazenado. Ele herdou, mas não consegue acessar diretamente. Ele só acessa indiretamente através da propriedade. Então, privado, só a própria classe acessa. Público, isso aqui está tudo como público, os meus métodos e as minhas propriedades. Então, se é público, aqui dentro da, igual, o meu saldo lá está como público, né? Public double saldo, então é público. Então, na minha classe derivada, eu consegui acessar aqui o saldo diretamente. Eu pude chamar o saldo da conta corrente aqui diretamente, que ele acessou porque é público. Então, se é público, permite. E protected, a gente não está usando protected aqui, mas se eu quisesse, por algum motivo, dar acesso a essa meu campo, agência lá dentro, só dentro da classe derivada. Eu poderia vir aqui e private, colocar protected, aí salvei, aí aqui dentro, não é, a gente não vai usar, mas eu vou mostrar para vocês que não vai dar erro. Aqui eu poderia acessar normalmente, a agência recebe 007. Ele não deu erro porque aqui dentro da poupança, ela é a classe derivada, eu posso acessar. Mas, por exemplo, aqui no main, no programa, se eu colocasse P1 ponto agência, ele não aceita acessar diretamente fora do que agora eu estou fora do meu
Eu estou na classe que é na classe programa, eu estou em outra classe, não é nem a poupança nem a conta corrente, ele não permite acessar algo que é protected, nem privado. Então ele daria erro se eu colocasse isso aqui, ó, 007, ele ia falar que não pode, olha. O underline agência é inacessível, porque ele é protected. Eu só consigo acessar ele dentro da própria conta corrente ou dentro do arquivo da própria poupança. Fora eu não consigo. É basicamente isso a diferença. Protected, se você tiver uma situação específica deixa eu apagar aqui, específica que você precisa liberar dessa forma e você usa. Eu só estou mostrando aqui para vocês saberem que tem outra alternativa. Aqui eu vou continuar private mesmo, mas se você chegar na sua programação precisar de uma situação conforme essa, você sabe e vai lá e usa o protected. Que pode ser, aqui eu exemplifiquei dentro de um campo, mas poderia estar valendo tanto para propriedades quanto para métodos. Se você quisesse liberar o acesso aqui, pode ser protected, protected, protected. Aí você sabe o que é que vai significar isso quando for protected. No C Sharp, a gente só tem herança simples. O que quer dizer isso? Uma classe ela pode ter apenas uma classe mãe. Uma classe filha pode ter apenas uma mãe. Correto? Uma classe filha não pode ter duas mães, ela pode ter apenas uma mãe, que isso se chama herança simples. No Java também funciona assim. Já no C++ existe algo que a gente chama de herança múltipla, que uma classe poderia ter duas mães, mas não é o caso aqui do C Sharp. Então, alguns exemplos aqui de herança. Então, eu posso ter aqui uma classe A e posso ter uma classe B que herda da classe A. Normal, foi igual o que a gente viu aqui. Isso é tranquilo, é permitido. Esse caso aqui também, eu posso ter uma classe A, eu posso ter uma classe B que é filha da classe A e posso ter uma classe C que é filha da classe B. Continuo respeitando aqui, isso aqui funciona tranquilamente, porque igual C só herda de uma classe, B só herda de uma classe. Nesse caso aqui, eu posso considerar que a classe A é a avó da classe B, né? Mas a gente não chama esse termo de avó, não. O que é interessante aqui vocês saberem é, tudo que eu tiver na classe a classe B vai herdar. E tudo que eu tiver na classe C, a classe B, tudo que eu tiver na classe B, a classe C vai herdar. Então, tudo que tiver na A, indiretamente vai estar herdado também na B, né? Se B herda de A e C herda de B, então tudo que tiver na A também vai estar na C, porque ela herda indiretamente através da classe A. Então, isso aqui é normal, funciona, é de boa, viu, pessoal? Então, o C, o que é que vai ter no C? Tudo que for específico dele, tudo que ele herdou de B e, indiretamente, tudo que ele herda de A. Porque B tem tudo que herda de A, então, se eu herdo de B, eu herdo indiretamente o de A. Então, isso aqui é permitido também. E eu posso ter também essa situação. A classe A, ela pode ser mãe de duas classes. Eu posso ter a classe B herdando de A e posso ter a classe C herdando de A. É permitido. Uma mãe pode ter várias filhas. Uma filha que não pode ter várias mães. Correto? Então, isso aqui também é permitido, funciona normalmente. E para praticar o que a gente aprendeu hoje, vamos pensar em um outro exemplo, um exemplo de pessoa física e uma pessoa jurídica. Então, se eu colocar, faça as classes de um sistema que fará o controle de pessoas para uma determinada empresa. O sistema deve sempre armazenar o nome de qualquer tipo de pessoa. Existem pessoas que são físicas e pessoas que são jurídicas. Para as pessoas físicas, o sistema também vai armazenar o CPF e para pessoas jurídicas, o sistema vai armazenar também o CNPJ, além do nome. Vamos lá fazer esse exemplo e discutir o raciocínio. Eu já tinha
aqui um projeto. Ah, tá, eu chamei de MC. Vamos criar agora um projeto aqui, um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto de Físicas e Jurídicas. Só o nome do projeto que eu vou dar, porque eu quero. Vou fechar aqui as classes do banco, do projeto do banco. Aí dentro desse projeto Físicas e Jurídicas, eu vou criar uma nova classe chamada Pessoa Física. Então vamos criar lá a pessoa física do jeito mais inocente, sem usar herança. Aí o que é que eu faria? Eu criaria uma propriedade string nome e criaria uma propriedade string CPF. Aí eu iria lá, se eu não tivesse aprendido ainda herança, criaria uma outra classe chamada pessoa jurídica, e ela tem o nome, né? Então, string, string nome, aqui escrevi errado, nome e um string que eu quero armazenar como string, CNPJ. CNPJ. Aí eu teria minhas duas classes, pessoa física e pessoa jurídica. Aí o que é que a gente aprendeu com herança na aula de hoje? Nome aqui, nome aqui. Tá repetido, né? Tem repetição de código. Então, como é que eu resolveria aqui nesse caso? Nesse exemplo, eu faria uma classe mãe, eu criaria uma nova classe para ser a classe mãe, chamaria ela só de pessoa. Dentro dessa classe pessoa, que seria a classe mãe, eu criaria o que é comum para as outras duas classes, o que é que elas têm de repetido e é comum. Tá, antes disso, antes de criar a classe pessoa, por que que eu não faria a pessoa física e a pessoa jurídica herdar, por exemplo, da pessoa física? Eu poderia, né? Vir aqui, tirar o nome. A pessoa jurídica não tem o nome, aí eu quero fazer ela herdar o nome aqui. Aí eu colocaria ela, pessoa jurídica, herdando de pessoa física. Aí ela herdaria o nome, né? Só que qual é o problema aqui? Que a pessoa jurídica ela também ia herdar o CPF. E isso para o meu sistema não faz sentido, que a pessoa jurídica ela só vai ter o CNPJ e o nome. Ela não precisa de ter o CPF. Então, é errado, prestem atenção, pessoal, é errado eu fazer herança e herdar alguma coisa que não faz sentido para a classe derivada herdar. Eu não posso escolher, eu quero herdar um pedaço, eu quero herdar só o nome, mas não quero herdar o CPF. Isso é má prática de programação. Eu não devo fazer dessa forma. Eu poderia, que eu estaria herdando o nome, eu poderia ignorar que a pessoa jurídica está herdando o CPF e não fazer nada. Mas isso é má prática de programação. Eu só faço herança se tudo que tiver na classe base fizer sentido para a classe derivada. Nesse caso, o CPF que tem na classe base, ela não faz sentido para a classe derivada. Então, esse tipo de herança aqui está errado. Eu não faria dessa forma. Eu vou voltar aqui. E como é que eu faço para resolver? Deixa eu copiar. Resolver o problema do nome duplicado, que era o que eu já estava mostrando para vocês a solução e esqueci de mostrar o problema antes. Nesse caso, eu criaria uma terceira classe, que seria uma classe mãe, e tudo que for igual aqui em pessoa jurídica e pessoa física, que é o nome,
eu colocaria nessa superclasse. Então, aqui eu apago. Aí, agora, o que é que eu faço? Pessoa tem só o nome. Aí, pessoa jurídica vai herdar de pessoa. E a pessoa física vai herdar também de pessoa. Aí agora eu resolvi o problema que eu mostrei para vocês. Tenho repetição de código? Não, porque pessoa tem o nome, pessoa jurídica, ela herda o nome de pessoa e tem o que é específico dela, e pessoa física, ela herda o nome de pessoa e tem o que é específico dela. Então, o mais correto de fazer seria dessa forma, não pessoa física, pessoa jurídica herdar de pessoa física. Agora, nesse exemplo, está correto porque eu não tenho herança, eu não estou herdando coisa que não serve para nada, que não faz sentido. Correto? Então, essa seria a forma correta de montar aqui as classes. Aí eu poderia vir aqui no meu, vamos fazer um exemplo. No meu main, eu posso criar uma pessoa física, pf recebe new pessoa física. Aí eu viria aqui pf.nome Luciano, pf. O que é que ele tem específico? CPF, colocar aqui um CPF qualquer. E poderia aqui criar também uma pessoa jurídica. PJ recebe new pessoa jurídica. Nesse caso aqui eu vou até usar o inicializador de objetos, só para vocês se acostumarem. Aqui eu teria o nome, né, que ele herdou da classe nome, da classe pessoa, nome Ana, vírgula, e ele tem também o CNPJ. Ele não tem o CPF porque CPF é só da pessoa física. Sei lá, só qualquer valor aqui. Eu criei uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Eu poderia vir aqui e imprimir o nome da pessoa física, pf.nome, e o nome da pessoa jurídica, se eu quisesse, pj.nome. E poderia imprimir também o CNPJ, o CPF, do jeito que eu quisesse. Aqui é só o objetivo mostrar para vocês como é que eu usaria essas classes que eu acabei de criar. Então, repetindo aqui, preste atenção nessa regra que ela é muito importante. Eu só faço herança se fizer sentido eu herdar tudo que eu vou herdar. Se não fizer sentido, tem outras formas de fazer. Igual eu aqui, o que é que eu fiz? Eu reorganizei as minhas classes de forma que a herança ficasse correta. Eu só herdasse algo que faz sentido herdar. Então, é muito importante isso. Todo programador que trabalha com orientação a objeto tem que aprender como isso funciona e reorganizar as classes. Sempre que você fazer herança, você olha, tudo que eu estou herdando aqui faz sentido? Não faz. Ah, então será se eu não consigo tirar só aquilo que eu quero, colocar numa classe separada e as duas classes serem derivadas dessa outra, igual a gente fez desse exemplo? Ah, então posso fazer assim, e reorganizar e herdar tudo que faz só sentido. Então, por hoje é isso. Até a próxima aula.